A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Esse dia o Senhor derrame bênção sobre a tua vida, que você possa sentir a presença de Deus através da manifestação do Espírito dele. Amém? A gente está aqui para falar a respeito de Jesus. Estamos aqui para orar mais uma vez, mais uma manhã. Convido você a estar junto conosco aqui, em nome do Senhor Jesus. Kathleen, Deus abençoe a sua vida. Samira também entrando aí. Gente, eu quero orar aqui agora, você que não sei onde você está, se está em casa, se está trabalhando, gostaria de orar em nome de Jesus Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, Senhor, com os meus irmãos que estarão passando por aqui agora. Eu oro, Senhor, para que a Tua presença seja manifestada, eu oro para que a Tua glória seja entronizada no nosso meio. Que nessa manhã o Senhor possa trazer um discernimento real daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é esse o motivo pelo qual oramos, Senhor. Nós não oramos para o Senhor fazer as nossas vontades. Nós não oramos, Senhor, para que tudo aconteça como nós queremos que aconteça. Nós oramos nessa manhã, Senhor, para fazer a Tua vontade, para entender o que o Senhor quer. Que esse estilo de vida, Senhor, de oração, de busca ao Senhor, possa nos levar bem pertinho do Teu coração, Senhor. Que cada pessoa aqui possa sentir a Tua presença, possa sentir, Senhor, o Teu abraço, Jesus, e que a Tua glória seja manifestada de uma forma, Senhor, santa, de uma forma, Senhor, onde seja inconfundível. Tira todo tipo de confusão, tira todo tipo, Senhor, de ação que não pertence a Ti e livra-nos de todo mal, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, gente. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Começando mais uma live aqui de oração. Você que vai estar passando por aí e assistindo essa live. Eu quero trazer um texto nessa manhã, antes de orarmos mais um pouco. É um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Esse texto vai falar a respeito de uma missão do apóstolo Paulo e também de Silas, discípulo de Paulo também, um homem que estava pregando com Paulo. E a Bíblia diz que ele chega a uma cidade de Filipos, né? Tanto que a cidade de Filipos depois veio se tornar cartas, ali se tornou uma igreja e Paulo envia cartas para essa igreja, que é a igreja de Filipenses. Ela se torna uma das igrejas mais amadas pelo próprio apóstolo Paulo. A carta de Filipenses é uma carta enviada a discípulos de amor, a discípulos que entenderam, né, a vocação de Paulo. E a Bíblia diz que não foi fácil no começo essa entrada, né? Alguns historiadores vão dizer que na entrada da cidade de Filipos havia algumas determinações romanas, porque essa cidade ela ficava bem perto da Itália e na Macedônia. E alguns vão dizer que na entrada da cidade existia uma lei que dizia que ninguém poderia pregar qualquer outro tipo de filosofia ou religião, a não ser o que aquilo que Roma pregava e Roma acreditava, né? Então, qualquer pessoa que se dispusesse a falar qualquer coisa contrária à forma romana de pensar, de uma forma religiosa, corria riscos de vida. E a Bíblia vai dizer que então esses homens, tanto Paulo quanto Silas, eles entram nessa cidade. E ali a primeira coisa que eles fazem ao entrar nesta região, ao entrar nessa cidade, eles buscam um lugar de oração. Gostaria de ler com você aqui, capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 16 também. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta seguiu a Paulo e a nós, e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E isto fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saia dela. E na mesma hora saiu, e vendo seus senhores que a esperança de seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça e à presença dos magistrados. E apedrejando os magistrados, disseram:
Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não são lícitos receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou única contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes e mandaram açoitar com varas. Hoje nós temos uma liberdade para pregar o evangelho, né, gente? Hoje fica fácil para pregar o evangelho, mas nesse tempo e em outros lugares no mundo não é tão fácil. Mas a sustentação da oração, notem que a primeira coisa que eles fazem é buscar a sustentação de oração. Eles buscam ao Senhor, eles vão saber qual a vontade de Deus. A Bíblia diz que eles entram na cidade, começam a pregar nessa cidade e Deus começa a agir. Mas uma jovem escrava que dava grandes lucros ao seu senhor, ela tinha um espírito de adivinhação e ela começou a seguir Paulo e Silas. Em todos os lugares que Paulo e Silas iam, ela ia gritando atrás: esses homens verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Imagina só, uma feiticeira, uma adivinha, declarando que Paulo e Silas, eles eram servos do Deus Altíssimo. Isso parece contraditório, mas na verdade não, gente. Toda falsa doutrina, por mais que ela venha falar coisas que pareçam ser de Deus, nós devemos investigar a fonte pela qual elas estão dizendo. Então, muitas vezes, os nossos inimigos espirituais, eles vão tentar ensinar coisas, vão tentar falar coisas, vão trazer situações ao nosso redor para tentar mostrar que Deus está perto de nós, que Deus quer falar conosco. E se nós não tomarmos cuidado, alguns tipos de elogios, ao invés de surtir um sentimento de prazer, um sentimento de cumprir o dever, eles podem talvez prejudicar as nossas vidas. Tome cuidado com qualquer tipo de elogio. Na vida de Paulo e na vida de Silas, o evangelho a ser pregado ali, queridos, era algo indispensável. Então toda oração que era feita, tudo aquilo, da forma que eles se movimentavam, ao entrar naquela cidade, a Bíblia diz que depois de muitos dias aquela menina falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo, ela queria ligar a pessoa dela, ela queria ligar o modo de vida dela, da religião dela, da forma dela pensar, a Paulo e Silas, ao evangelho. Existem tantas coisas, queridos, que hoje tentam ligar a nossa vida, coisas que até são ditas que são legais, mas eu digo, queridos, o evangelho sempre vai trazer confronto, o evangelho sempre vai trazer, queridos, arrependimento, o evangelho sempre vai mostrar que Jesus é a única saída e a única solução. Não adianta pessoas tentarem ou pensarem que têm as suas razões, que fazem pelo bem. Se Jesus não for o centro dessas pessoas, infelizmente essas pessoas não conseguirão entender o que Deus quer. A Bíblia diz que Paulo, ele conseguiu discernir que aquela menina, na verdade, não estava sendo impelida, por mais que ela estivesse falando coisas legais, coisas boas a respeito deles, ela estava sendo levada por espírito, estava tentando se conectar ao ministério deles de uma forma errada. A Bíblia diz que Paulo se vira para ela e Paulo expulsa esse espírito. Na autoridade do nome de Jesus, Paulo manda esse espírito embora e ele vai. Algumas pessoas e algumas traduções da Bíblia mais antiga vão dizer que quando falam a respeito dessa menina, falam que ela tinha, que essa menina que era adivinha, ela tinha espíritos familiares. Alguns de nós, durante muito tempo, nós carregamos alguns espíritos familiares com alguns dons, algumas coisas que acontecem, nós não sabemos, nós não entendemos. Todo dom que não é dado pelo Espírito Santo, todo dom que não é dado para a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, ele se torna maligno. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós abrimos mão de todas as coisas, de todos os detalhes espirituais que nos cercavam, e nós apenas rendemos graças ao Senhor Jesus, entendendo que a partir de agora não é mais como queremos, não é mais segundo aquilo que carregávamos ao longo da nossa vida, mas a partir de agora tem um funcionamento dentro da igreja e precisamos zelar por este reino, zelar por isso que o Senhor dá. Amém? Então a Bíblia diz que esse espírito familiar ele é expulso, impedido de caminhar mais conosco.
São dias que o Senhor tem separado, tem feito uma separação entre luz e trevas muito grande. Pessoas têm sido ativadas nesses dias de uma forma maravilhosa pelo poder do Espírito Santo. Pessoas têm encontrado um sentimento, uma razão para a sua vida de uma forma correta, mas muitas pessoas têm se afundado em falsas doutrinas. Tome cuidado com falsas doutrinas. O que é uma doutrina? A doutrina é tudo aquilo que alegamos ser verdade. É quando nós ensinamos algo e declaramos isso aqui é a verdade, é dessa forma que tem que ser. E algumas coisas e algumas falsas doutrinas parecem ser boas, porque elas nos prometem coisas que nós queremos, elas nos elogiam, elas massageiam o nosso ego. Tome cuidado com falsas amizades. Tome cuidado com pessoas que se aproximam de você, que apenas quando você tem alguma coisa para oferecer, essas pessoas estão falando, batendo nas tuas costas. As verdadeiras amizades, as verdadeiras doutrinas, elas permanecem nos dias difíceis, quando só Deus se aplica e você entende que apenas a resposta vem de Deus, apenas a resposta está no coração de Deus. Amém? A Bíblia diz que então depois, após o apóstolo Paulo expulsar esse espírito maligno, os próprios senhores, porque ela era uma escrava, eles resolvem prender Paulo. Eles chamam então o pessoal da cidade ali, chamam a liderança da cidade e falam: esses homens estão pregando coisas que para nós não é lícita, nós somos romanos, nós não podíamos estar ouvindo essas coisas. Eles não estavam preocupados com o que Paulo estava pregando, eles estavam preocupados porque Paulo tinha um poder de expulsar um espírito que para eles dava muito lucro. Deixa eu falar uma coisa, hoje nós vamos estar pregando a respeito de batalha espiritual e o tema da palavra dessa noite aqui na Igreja Lugar, às 8 horas da noite nós vamos estar ministrando, vai ser a batalha das doutrinas. E a maioria das doutrinas, a grande maioria das doutrinas, quando ela entra dentro da igreja. Uma doutrina, ela tem, se nós não tomarmos cuidado, não tivermos o discernimento, a profundidade correta do que Jesus nos ensinou, nós podemos também pregar algumas doutrinas erradas dentro da igreja para a própria igreja. A maior arma que o diabo tem usado hoje contra a igreja do Senhor são falsas doutrinas. Sabe, alguém que começa a falar algo que você sabe que não é verdade. Isso acontece na política, isso acontece no meio da mídia. Alguém começa a falar a mesma coisa muitas vezes, até aquilo se tornar uma verdade para algumas pessoas que ouvem, É a mesma coisa uma pessoa que está comendo comida do lixo. A princípio, quando ela começa a comer, ela sabe que ela não foi feita para comer comida do lixo. Só porque ela não tem mais nada o que comer, então quando ela vai comendo, ela vai se acostumando com aquilo e por final acha aquilo normal. Assim são as falsas doutrinas. Nós vamos sendo bombardeados, aquilo vai quebrando as nossas resistências e nós vamos achando que aquilo que é pecado, aquilo que é de uma conotação maligna, passa a ser de uma certa forma para nós normal. Essa doutrina entra. Jesus, quando ele diz em verdade eu vos digo, sempre ele vai ensinar algo, ele está dizendo assim, em verdade eu vos digo. Cada vez que Jesus ensina dessa forma, repetindo em verdade, Jesus está estabelecendo uma doutrina que não pode ser mudada. Jesus estava dizendo sobre uma doutrina falsa, uma doutrina de um entendimento errado que homens estavam pregando. Jesus, não é assim. Eu estou dizendo em verdade. Eu estou dizendo a minha verdade é acima da verdade de vocês. Então, a partir de agora, isso que eu estou falando se torna doutrina para a igreja, se torna doutrina para a vida de vocês. Naquele dia, mesmo Silas, mesmo Paulo sendo presos, a Bíblia diz que eles não negam a doutrina que eles estavam pregando, a ponto de eles serem surrados com varas. Eles ficaram muito machucados, eles são levados para uma prisão da cidade de Filipos, e a Bíblia vai dizer que eles estão ali. Então o carcereiro daquela cidade, ele recebe uma ordem direta, assim, você é responsável por esses homens, se acontecer qualquer coisa com esses homens, se eles fugirem, a responsabilidade é sua. E a responsabilidade de um homem, de um carcereiro, se qualquer preso fugisse, ele sofreria a consequência que aqueles presos, ele sofreria, e também a sua família sofreria a consequência daqueles danos. Então a Bíblia diz que eles estão ali
são presos, amarrados seus pés num tronco, suas mãos num tronco. Eles estão numa posição muito desconfortável, né, no chão amarrado. Imagina você com pés e mãos amarrados num tronco, né, juntos, pés e mãos juntos, e está numa situação encolhidinho. E a Bíblia diz que à meia-noite eles começam a adorar ao Senhor. Eles começam a louvar a Deus, clamar, engrandecer ao Senhor mesmo nessa situação. E esse louvor chega aos céus. E o Senhor então liberta eles. Traz um terremoto, o Senhor mexe nas estruturas daquela prisão, as algemas caem, aquele tronco, eles se desvencilham daquele tronco e as portas da prisão se abrem para todos os presos. Então esse homem carcereiro que estava responsável por cuidar deles, vendo que as portas da prisão e as cadeias haviam se quebrado, ele entra ali pensando assim, agora eu vou morrer, minha família vai morrer. Então aquele homem decide ele próprio dar um fim na sua vida. Então quando ele pega a espada para dar um fim na sua vida, Paulo grita lá de dentro, você não faça isso contra você, porque todos nós, por mais que estamos libertos, nós continuamos na mesma posição. Então aquele homem vai e se lança aos pés de Paulo e pede para Paulo ensinar a respeito da doutrina que Paulo estava ensinando. Aquele homem se arrepende, aquele homem diz o que ele precisava para ser salvo. Então aquele homem leva Paulo e Silas para dentro da sua casa. Provavelmente a casa desse homem era na prisão, porque a maioria dos carcereiros, eles moravam dentro da prisão e eles cuidavam, né? Era como se fosse o negócio dele. Então ele vai, limpa as feridas de Paulo, ele ouve o evangelho, ele se batiza. Então Paulo libera o versículo tão conhecido no nosso meio. Ele fala, crede no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? E se crer no Senhor Jesus não significa que a casa dele não teria a responsabilidade de crer, precisaria, não é apenas ele crendo e a casa dele seria salva, não. Ele estava dizendo assim, crede no Senhor Jesus, fica tranquilo, se você crer no Senhor Jesus, você não vai ser morto pelo que aconteceu aqui. Ele estava falando da área física, mas ele também estava falando da área espiritual, dizendo assim, você vai ser salvo, você e a sua casa não vão passar por dano. Então naquele dia, tanto ele quanto a casa dele, ao ouvirem a palavra do evangelho, ali se converteram, ali entregaram seu coração ao Senhor Jesus. A cidade de Filipos acaba se tornando, ali eles abrem uma igreja. Essa igreja, queridos, quando você começa a ler o capítulo 16, você vê que primeiro ele encontra uma mulher chamada Lídia, uma mulher que acreditava em Deus, cria em Deus, né? No Deus de uma forma judaica. Então ela aprende através de Paulo o evangelho, ela recebe o evangelho, ela se converte ao evangelho. Era uma mulher que vendia linho fino, era uma mulher que tinha posição financeira. Depois eles libertam essa menina, né, desse espírito maligno. Depois eles vão até a casa do carcereiro e ali eles evangelizam. Então imagina, dentro da igreja de Filipos haviam 3 classes de pessoas. Havia a mulher rica, havia a escrava e havia o homem que cuidava da prisão. Imagina todos os presos. A partir daquele momento, aquele homem ia pregar para eles. A partir daquele momento nasce a igreja de Filipos, através de uma motivação de oração, de uma busca, através de uma missão que Paulo, através do chamado do Senhor Jesus, ele e Silas conseguem ali fazer. Queridos, sempre que você for fazer algo, ore, clame ao Senhor, peça a Deus, Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero fazer a tua vontade. Amém? Glória a Deus, queridos, essa é a palavra dessa manhã. Louva ao Senhor, eu quero orar junto com vocês agora. Deixar um abraço aqui, dona Darlene. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Glória a Deus. Tiago também está assistindo também. Fernando também entrou aqui na live também, ao vivo também. Deus abençoe, gente. André, Deus abençoe sua vida. O André Lies, que também entrou também aqui. André, a gente está com saudade de você, meu irmão. Glória a Deus. Kathleen deve estar aí ainda, não sei se a Samira está. Pessoal que está aí na live aí, se tem algum pedido de oração, quero orar agora. Um dos detalhes dessa cidade de Filipos é que quando eles entraram, eles procuraram um lugar para orar, um lugar bonito para orar. E eles acharam um lugar na beira de um rio, né? E ali eles oraram ao Senhor e começaram o seu dia ali, né? Dias que vieram se passar ali, né? Amém, Tiago, você tem um pedido de oração? Faz aí, meu irmão, a gente ora aqui junto aqui. Samira também está ali.
Samira, nós continuamos orando aqui pelo DI, pela recuperação total do pai da Samira também. Aleluia. Dona Darlene, como é que a senhora está? Está melhorzinha, Dona Darlene? Estamos orando pela vida da Dona Darlene também, né? Todas as fontes, todos os cultos. Dona Darlene daqui a pouco está de volta, né, Dona Darlene? Deus abençoe a vida da senhora nesse dia, que o Senhor alcance aí a sua vida, Dona Darlene, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A respeito do que, Tiago? Conta aí para nós o testemunho, Tiago. O Senhor está abrindo os olhos do Tiago. Amém, glória a Deus. Vamos orar aqui enquanto o Tiago vai colocando ali. Gente, se alguém quiser mais algum pedido de oração, faça isso. Eu quero orar, quero pedir que você esteja em oração junto conosco hoje. Para o culto dessa noite, é um culto de batalha espiritual, né? Então eu peço que você esteja orando junto conosco em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro pela vida do Tiago, eu oro para que a Tua glória, Senhor, ocupe um espaço no coração dele. Eu oro para que tudo aquilo que está fora do lugar de Jesus na vida do Tiago, eu oro para todo tipo de ansiedade, todo tipo de situação, Senhor, que está acontecendo. Nós entregamos nas Tuas mãos, eu oro para que o Tiago seja despertado de uma forma poderosa. Senhor, liberta ele de pensamentos, de sentimentos, de situações que possam estar cercando ele, que o verdadeiro Evangelho traga o sentido, Senhor, da permanência no Senhor. Cuida da família deles, Jesus, cuida dos seus, cuida, Senhor, da filha dele, da Camille, Senhor. Oramos, Senhor, pelas Tuas bênçãos sobre esta casa. Oro, Senhor, para que o Tiago, Senhor, cada dia mais se levante como profissional, como homem de Deus. É o que nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, amém. O Tiago está passando por um processo de cura, de perdão, de liberação de perdão. Isso é importantíssimo, Tiago. Isso cada vez mais vai tirar todo o peso sobre a tua vida, do teu coração, para que você e a tua família sejam felizes, tá, meu irmão? Continuamos orando aqui e tu sabe quais são as minhas orações a respeito da tua casa, né? Que o Senhor, se essa for a vontade do Senhor, vai acontecer em nome de Jesus. Quero orar também, vamos orar também pela Dona Darlene também, cirurgia marcada para o dia 11 de agosto. Amém, vai dar tudo certo, Dona Darlene. Dona Darlene vai fazer uma cirurgia nas mãos dela. Ela está com uma inflamação no punho dela, né? Isso traz muitas dores. E ela está passando por um processo de alergia e ela tá fazendo um procedimento que ela tem que ficar muitos dias sem tomar nenhum remédio. Então, quando ela sente dor, ela não pode nem tomar remédio para dor. Então, assim, gente, dias difíceis lá, mas em nome de Jesus nós acreditamos, né? Estivemos lá com a Dona Darlene no sábado, ministramos, oramos com ela, já começou a se sentir, já estava se sentindo melhor, sem dor. Acredito que assim se seguiu para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né, Dona Darlene? Esperamos a senhora domingo na igreja, gente. Pessoal, domingo, culto da família aqui na igreja. Convidamos você para estar juntos aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, Senhor, cada família aqui. Que o Senhor abençoe cada coração aqui. Que o Senhor faça resplandecer a tua glória. Jesus, nós oramos por entender o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós oramos, Senhor, para entendermos a verdadeira doutrina. Nós oramos para que nós venhamos fazer e cumprir o Teu chamado, Jesus. Primeiramente, dentro das nossas casas. Assim como esse carcereiro, ele ouve a voz do Senhor, quando ele vê um milagre acontecendo, quando ele vê o Senhor poupando a vida dele. Eu oro, Jesus, cuida, Senhor, das nossas vidas. Liberta as nossas casas. Senhor, expulsa todo o mal de dentro das nossas casas. Expulsa todo o mal, Jesus. Em Teu nome eu peço, que muitas vezes nos faz, Senhor, ficar cegos, insensíveis. Senhor,
Limpa todas as casas que estão ouvindo agora, Senhor, esta palavra, Senhor, que eles possam se sentir firmes, que todas as vozes, Senhor, que muitas vezes são contrárias, e algumas vezes essas vozes, Senhor, tentam falar aquilo que nós queremos ouvir para nos desviar do Teu caminho. Nós não queremos ficar conectados a nada, Senhor, que desagrade o Teu Espírito e o Teu coração. Eu oro agora para que a presença do Teu Espírito Santo, assim como está aqui na minha casa, também esteja no trabalho dessa pessoa, desses irmãos que aqui estão assistindo agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por curas. Eu oro pela cura que só o Senhor pode fazer, Senhor. Eu ministro sobre a vida da dona Darlene. Eu ministro sobre o coração, sobre a alma do Tiago, Senhor, da Kellen, Senhor, da Camille, que esse momento eles possam vencer, Pai, da melhor forma que o Senhor tem para esta família. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela vida, Senhor, da Samira, pela vida, Senhor, do Dei, o pai da Samira. Eu oro, Senhor, por todos que estão, pela Kathleen que está aqui, Jesus, que tem vindo na igreja lugar, com seus filhos, com seu esposo. Eu oro para que o Senhor abençoe grandemente essa casa, em nome de Jesus. Eu oro pela casa da Fernanda, que está sempre nos assistindo. Eu oro, Senhor, pelo Adriano. Eu oro pelos filhos Eu oro pelos filhos, Senhor, da Fernanda. Eu oro pelo Lucas, Senhor. Eu oro pelo Natan. Peço a Tua bênção, Senhor, sobre essas casas, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por todas as pessoas que sempre nos assistem aqui, passam por aqui. Eu oro pelas pessoas que são aqui de Santa Catarina, as pessoas que nos assistem de fora, de outros lugares, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Que a grandeza do Teu poder, da Tua glória possam ser manifestados nessa manhã. Eu oro, Jesus. Eu oro por um caminho vivo e reto, que já foi apenas concedido pelo Senhor, um novo e vivo caminho. Abençoa cada homem, cada mulher aqui, Pai, em nome de Jesus. Quebra todo tipo de angústia, todo tipo, Senhor, de ansiedade. Coloca uma fé incondicional, uma fé soberana, Senhor, nesses corações. No nome poderoso do Senhor Jesus. Cada família que seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, convite para você então. Hoje, 8 horas da noite, nosso culto aqui na Igreja Lugar, tá bom? Tema da palavra é batalha espiritual, né? A batalha das doutrinas. Quero estar explicando algumas coisas a respeito de libertação, a respeito dessa área, né, de combates espirituais. Então, você é nosso convidado para estar aqui, você é nosso convidado para estar aprendendo. Cada vez que nós aprendemos, nós recebemos autoridade para fazer, tá? E nós que somos cristãos, nós temos uma luta espiritual todos os dias, tá? Não pense que você não tem lutas espirituais, tá? Mas nós temos sim. Aleluia. A Samira está colocando aqui, ó, que nós tenhamos um dia rico e abençoado em nome de Jesus. Teremos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém. Então, gente, 8 horas da noite hoje, culto na Igreja Lugar. Você é nosso convidado, vou estar ali ministrando ali junto com vocês ali, junto com os irmãos em nome do Senhor Jesus, tá? A partir das 8 horas, você que puder chegar um pouquinho antes para a gente já estar orando ali, é sempre importante. Eu estou sempre depois das 6h30, 7 horas, nós já estamos ali em oração ali na igreja ali 1 hora antes de começar o culto, tá? Então você é nosso convidado para estar ali, tá bom, gente? Os nossos jovens que queiram conhecer a igreja, todo sábado nós temos o The Place na Igreja Lugar. Nós temos um culto para os nossos adolescentes a segunda, a terceira, a quinta, a sexta-feira do mês, tá? E todo domingo nós temos o culto da família a partir das 19 horas. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Envie essa live para outras pessoas, para abençoar a vida de outras pessoas nessa manhã, né? Compartilha aí no teu story aí, tá? Que você possa ter um dia muito abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, minhas irmãs. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, Tiago, amém, amém. Peço sempre oração pela minha família, né? Tiago está pedindo aqui que Deus abençoe a minha família também. Glória a Deus, Tiago, amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz, meus irmãos. Compartilha aí esse vídeo aí, em nome de Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz. Sexta-feira, novamente, ali 9h30, a gente está entrando para fazer mais uma live de oração.
para compartilhar junto com você. Fique na paz.